Bom dia, querida comunidade. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal que está em casa, estou vendo que hoje tem, com certeza, bem mais gente em casa do que aqui na igreja. Mas todos são muito bem-vindos. Hoje é o primeiro domingo depois de Pentecostes, domingo da Trindade. E o culto de hoje, eu escolhi este culto para refletirmos sobre a nossa gratidão e a nossa oferta a Deus. E eu quero saudar a todos com um versículo bíblico, uma palavra do apóstolo Paulo, que nos incentiva, que nos diz: cada um dê conforme resolveu no coração, não com tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. Pessoal de casa, vocês que estão aqui, nós nos reunimos para este culto em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Convido a comunidade para um momento de oração. Queremos nos colocar diante de Deus. Querido Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, em primeiro lugar, pela vida que tu nos dás. Se estamos agora diante de ti, é porque tu estiveste conosco até o presente momento. Aqui estamos, tu nos conheces, sabes como agimos e como reagimos diante de tudo aquilo que nos acontece, diante de tudo aquilo que recebemos de ti. Hoje, de uma forma bem especial, nós queremos refletir, queremos pensar, queremos receber orientação de ti para as nossas ofertas. Tu sabes como nós temos agido no dia a dia da nossa vida. Precisamos da tua orientação e, especialmente no dia de hoje, pedimos que tu nos conduzas através do teu Santo Espírito. Aqui também queremos reconhecer que somos falhos e pecadores, que tantas e tantas vezes reclamamos daquilo que temos e recebemos. Não somos gratos. Querido Deus, precisamos da tua ajuda. Conduza-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Comunidade queira sentar e nós queremos louvar a Deus e assim queremos nos preparar para a pregação da palavra de Deus logo a seguir. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui, só pra louvar ao Senhor. Um mundo novo Jesus tem preparado pra nós, um mundo novo de paz e de alegria. Querida comunidade, nós queremos nos preparar para, de uma forma bem especial, ouvirmos a palavra de Deus. Queremos orar pedindo que Deus nos conduza com o seu Santo Espírito. Amado Deus, nós nos colocamos em tuas mãos e pedimos que tu conduzas cada momento, cada palavra da pregação da tua palavra. Usa as minhas palavras, querido Deus, para que sejam tuas, através do poder do teu Santo Espírito. Com certeza tu sabes muito bem o que nós precisamos ouvir. Amém.
Querida comunidade, hoje eu não vou começar o culto fazendo pergunta, mas eu quero deixar um alerta para vocês. Se vocês olharam no calendário, amanhã é 31 de maio. É o dia que nós temos que prestar contas para a Receita Federal. É o último dia do imposto de renda. Por que eu falo isso? Vocês sabem muito bem que o governo, através da Receita Federal, ele está de olho no dinheiro de cada um de vocês, no meu, e ele não deixa passar nada. Quem de vocês aqui já caiu na malha fina sabe muito bem. Eles estão de olho no nosso dinheiro e nós temos que fazer tudo muito certo, declarando aquilo que nós ganhamos e aquilo que nós gastamos. Quando eu saudei vocês no início do culto, eu disse que eu escolhi o culto de hoje para refletirmos, para sermos admoestados, para sermos orientados pela palavra de Deus, para a nossa maneira de lidar com as ofertas, com aquilo que nós recebemos e que nós somos desafiados a devolver de novo para Deus. E eu pessoalmente gosto muito e sempre sou motivado a refletir sobre um texto bíblico incrível. É um momento em que Jesus ensina os seus discípulos a partir de algo que ele está observando, que ele está enxergando. É o texto lá no livro de Marcos, capítulo 12, os versículos 41 a 44, que é a oferta da viúva pobre. Eu quero ler esse texto e depois nós queremos aprender sobre este ensinamento. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs no caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Até aqui a nossa palavra. Querida comunidade, sempre que eu leio esse texto, e eu já li ele várias vezes, já preguei sobre ele muitas vezes, mas ele sempre é um texto bíblico que ele mexe muito comigo pessoalmente. E a minha pergunta sempre para esse texto é: por que esta passagem está na Bíblia? Por que esse texto está ali no livro de Marcos? E o que Jesus quer ensinar para vocês, para mim, na época para os discípulos? E eu tenho certeza absoluta que todos nós temos certas dificuldades em diferenciar entre aquilo que é nosso e aquilo que não nos pertence. Nós temos dificuldades com nossas ofertas a Deus. Aqui no texto bíblico me chama a atenção uma coisa que muitas pessoas não acreditam que aconteça, né? Mas aqui no texto diz que Jesus estava lá no pátio do templo observando as pessoas dando as suas ofertas.
Ou seja, Jesus estava de olho. Tenho certeza que nós não vamos cair na malha fina de Jesus, porque a observação dele não era para cobrar alguma coisa de qualquer pessoa que estava ali. Mas o que ele estava fazendo é porque ele tinha um propósito de ensinar algo. Para os discípulos lá naquela época, hoje para mim e para vocês. Jesus enxerga a situação e, como diz aqui no texto, logo depois de ter visto, ele chama os discípulos e fala com os discípulos. E aqui no nosso texto, diz que pessoas davam muito dinheiro. Que maravilha! Pessoas que tinham dinheiro e ofertavam lá no templo em Jerusalém. Mas ele observou algo em especial, que uma viúva pobre. Por si só, as viúvas já naquele tempo normalmente eram pobres porque elas eram abandonadas na maioria das vezes. E aqui Jesus faz questão de dizer que ela era viúva e era pobre. E ela não tinha muito o que dar. As moedinhas que ela tinha, ela ofertou. E aí Jesus, observando esta situação, ele diz para os seus discípulos: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva deu mais do que todos. Interessante. Em primeiro lugar, algo muito positivo que me chama a atenção nesse texto, Jesus não critica ninguém. Ninguém. Eu também não quero criticar ninguém. O texto precisa falar de forma espontânea para cada um de nós, para ti e para mim. Jesus não critica quem está dando as sobras ou quem está dando tudo. Mas se nós pensarmos na nossa vida, vocês sabem muito bem que dar sobras sempre é mais fácil. Eu sei que muitas vezes a gente diz: isso aqui sobrou, vamos dar para alguém. É interessante. Sobrou um pouco de comida, vamos dar para alguém. Sobrou um pouco aqui. Como é fácil dar sobras. Vocês já perceberam isso? Parece que faz parte da nossa natureza doar sobras. Mas aquilo que realmente é importante para nós, não é tão difícil, tão fácil nós nos desfazermos disso e entregar isso para alguém outro. Aqui no nosso texto, Jesus não critica quem dá as sobras. Que bom que Deus muitas vezes nos dá tanta coisa que sobra e nós podemos ajudar outras pessoas. Mas, aqui no nosso texto, antes disso eu só quero ainda mencionar um pouco, falando sobre sobras. É muito triste quando Deus, que nos deu tudo, é merecedor apenas das nossas sobras. E vocês sabem muito bem que muitas vezes nem as sobras Deus ganha. Porque na minha vida pastoral, eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo: pois é, pastor, eu não pude contribuir, não pude ofertar com nada porque não sobrou nada. Não sobrou nada. Como se para Deus nós teríamos que destinar as sobras. E dependendo das contas, dos cálculos que nós fazemos, é tão fácil fazer com que não sobre nada. Porque a gente sempre enxerga alguma coisa a mais que nós gostaríamos de ter ou queremos ter. Querida comunidade, que texto maravilhoso para mexer com a gente. Quero dizer que a Bíblia nos diz que tudo pertence a Deus, tudo que nós temos. E é verdade. Já tantas e tantas vezes eu mencionei aqui do púlpito que eu já fiz centenas de sepultamentos durante o meu pastorado. E nunca vi ninguém levar nada junto. Não leva. Nós vamos apodrecer, nós vamos virar pó de novo e não leva nada. Mas Deus nos dá tudo para usufruirmos isto durante a nossa vida.
E a Bíblia nos diz que tem uma parte que nós devemos separar para Deus, que pertence a Deus. Lá no Antigo Testamento, em Levítico 27, o versículo 30, a palavra de Deus nos diz assim: a 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus e será dado a Ele. Querida comunidade, eu não sei como cada um de vocês lida com aquilo que recebe de Deus. Mas seria muito importante nós refletirmos sobre isso. Porque tem uma parte que não nos cabe, que não é nosso. Nós recebemos tudo de Deus e somos incentivados a devolver, a retribuir um pouco. Quero mencionar aqui um versículo bíblico que eu pessoalmente gosto muito, é uma palavra do rei Davi. Ele diz assim em 1 Crônicas 29, 14: o meu povo e eu não podemos de fato dar nada, pois tudo vem de ti, ó Deus, e nós somente devolvemos o que já é teu. Nós somos incentivados a devolver um pouco daquilo que nós recebemos. Lembrando, meus queridos, que Jesus não critica, mas Ele incentiva. No caso aqui, Ele elogia, Ele diz que, olha, proporcionalmente, aquela viúva, ela deu mais do que todos. Por quê? Porque ela deu tudo. E sabe que eu, na minha vida pastoral, já tantas vezes vivenciei, experimentei momentos incríveis de como Deus age através daquelas pessoas que são desafiadas a devolver um pouco daquilo que recebem. Eu sei que certa vez eu fui visitar uma família muito necessitada, pai, mãe e 2 filhos. Eu sempre levava lá uma cesta básica, todo mês, mas eu não tinha um dia fixo. Eu visitava aquela família e entregava uma cesta básica. Eles moravam num bairro bem pobre, com muitos necessitados, e eu sei que eu tinha que ir lá naquela casa sempre à noite, porque durante o dia ninguém estava em casa. E eu sei que um dia de noite eu cheguei lá para entregar a cesta básica, o pai veio me receber no portão. Só para vocês terem uma ideia, os 4 eles moravam numa garagem de 3x5 com um banheirinho. E lá era a casa deles. E eu sei que naquela noite, quando eu cheguei lá, eu me surpreendi porque o pai veio com tanta alegria ao meu encontro. E interessante que a alegria maior não foi porque eu estava chegando com aquela cesta básica, mas ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse para mim: pastor, como Deus é grandioso. Faz meia hora que eu dei os meus últimos 20 reais para a vizinha comprar um remédio para a filha que está doente. Eu não tinha mais nada, eu dei tudo para a vizinha comprar um remédio. Meia hora depois o senhor aparece aqui com um sacolão de comida. Como Deus é maravilhoso. Não esqueçam disso. Exemplos na vida querem falar conosco. O exemplo de hoje aqui da viúva pobre é maravilhoso, para que nós possamos refletir sobre a nossa vida. Dar sobras sempre é muito fácil, e às vezes nem isso é fácil. Muitas vezes até para dar as sobras nós temos certas dificuldades. Eu sei que eu saudei vocês ao iniciarmos o culto com uma palavra bíblica que eu também gosto demais. Não são palavras de Jesus, são palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz: cada um dê, oferte, conforme recebeu no coração, não com tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. Como é bom quando nós podemos ajudar com alegria. Eu quero dizer para vocês, querida comunidade, que durante esse período de pandemia, vocês não imaginam quantas e quantas pessoas já foram ajudadas pelo mundo afora,
mas também aqui na nossa comunidade. Nós não colocamos isto na TV, mas Jesus sabe, porque Ele está olhando quantas e quantas pessoas ajudaram, ofertaram, e eu tenho certeza que foram muitos que não fizeram uso das suas sobras, para que outras pessoas recebessem este amor, este carinho, esta alegria da retribuição daquilo que Deus já tinha dado para eles. E meus queridos, eu quero encerrar a mensagem, ainda lembrando para vocês de que entregar tudo, como a viúva pobre fez, realmente é um ato de muita coragem e fé. E eu lembro de uma outra passagem bíblica, de um milagre que Jesus fez, onde alguém entregou tudo. Vocês lembram daquela história do menino que tinha 5 pães e 2 peixes? Era tudo que ele tinha para o lanche dele, para o almoço. Esse menino entregou tudo para Jesus. E Jesus transformou esses 5 pães e 2 peixes em comida para mais de 5.000 pessoas. Lembrem disso. Nós podemos multiplicar aquilo que Deus nos dá, devolvendo um pouco daquilo que nós recebemos. E não vamos esquecer, sobras é muito fácil de entregar. Mas não é só isso que Jesus espera de ti e de mim. Que nós possamos fazer isto com alegria. E eu tenho certeza absoluta que Jesus está maravilhosamente certo quando Ele diz: mais feliz é quem dá do que quem recebe. Que Deus nos abençoe e que nós sempre possamos devolver um pouco daquilo que nós recebemos de Deus. Amém. Nós queremos louvar ao nosso bondoso Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a mente, descobrireis a vontade de Deus, agradável e perfeita, no nosso viver. Querida comunidade, eu convido agora um casal a vir para frente. Eles estão completando 20 anos de casamento e eles querem receber a bênção de Deus e nós queremos fazer isso, queremos compartilhar com vocês, Giovanni e Denise Kramer Gomes. Deus conduziu vocês nesta caminhada de 20 anos. Isto é maravilhoso. E eu tenho certeza que vocês têm muitos motivos para agradecer. O filho de vocês, o Leonardo, está aqui com vocês. E é maravilhoso saber que Deus manteve vocês unidos durante estes 20 anos. E nós queremos agora orar, pedindo a bênção para a caminhada de vocês daqui por diante. Querido Deus, muito obrigado que Tu conduziste a vida deste casal. Obrigado pela família deles. E agora queremos Te pedir, Tu que és grandioso e maravilhoso, conduz a vida deles daqui para diante. Que eles possam sempre buscar a ajuda em todos os momentos, em Tua palavra, em Tua orientação preciosa.
querido Deus, conduza e abençoa o Giovanni e a Denise. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Podem voltar a seus lugares. E agora eu convido a comunidade a se colocar de pé. Antes da oração final, eu só quero mencionar que nós oramos por 2 pessoas no domingo passado. O seu Emir Faria, o pai do Douglas, que tinha sofrido um ataque cardíaco. O seu Emir, ele não resistiu, ele faleceu. E temos também um motivo de alegria. Nós oramos pelo José Luiz Carpes, que estava na UTI com Covid. E o seu José, para a alegria dele, da família e nossa, ele não só saiu da UTI, mas também do hospital. Ele já está em casa. Deus seja louvado. E nós queremos então nos colocar agora em oração. Quem de vocês tiver algum motivo pessoal, coloque isto diante de Deus. Nós queremos orar. Querido Deus, muito, muito obrigado, que podemos e devemos confiar em Ti. Tu sabes, Senhor, que nem sempre a nossa vontade se concretiza, mas como é bom saber que podemos contar contigo. Tu sabes o quanto nós somos pequenos, frágeis. Ó Deus, fortaleça-nos. Esteja com cada uma de nossas famílias. Especialmente eu te peço pela família do Douglas, que se despediu do seu Emir, o seu pai. Esteja com esta família. Querido Deus, também o nosso muito obrigado, que o José Luiz pode estar novamente em casa com seus familiares. Isto é maravilhoso, querido Deus. Queremos colocar nossas vidas, nossas famílias diante de Ti, especialmente diante do tema que nós ouvimos hoje. A atitude da viúva nos ensina muito. Tu sabes o quanto nos falta, muitas vezes, fé e confiança, achando que vai sobrar muito pouco para nós. Querido Deus, existem tantas pessoas que precisam da nossa generosidade. Por isso, especialmente nesta época de Covid, ajuda-nos para que possamos olhar mais e mais ao nosso redor, ao nosso lado. Desafia-nos, ajuda-nos para que possamos nos desapegar a tantas coisas que nós seguramos para nós mesmos. Ajuda-nos a termos a alegria de sermos mais felizes em dar do que em receber. Que a Tua bênção, ó querido Deus, esteja sobre todas as nossas famílias, aquelas que precisam receber e aquelas que são desafiadas a entregar, a doar, a ofertar. Obrigado, querido Deus, pela generosidade das pessoas, porque com certeza é fruto do Teu amor. E assim, querido Pai, nós queremos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.
Querida comunidade, antes de nos despedirmos, eu ainda tenho alguns rápidos avisos. Olhando para a tela, vocês estão vendo algo novo, é o QR Code, é uma maneira agora que o pessoal que está em casa, quem está aqui, de ofertar. É uma maneira tecnológica mais fácil, mas igualmente algo que pode beneficiar e trazer alegria para muita gente, com as nossas ofertas. A oferta do culto de hoje, ela se destina para o nosso caixa de misericórdia. É exatamente ali onde está o coração das pessoas, em ofertar e ajudar outras pessoas. Desde já, a nossa gratidão. E eu convido para o próximo culto, domingo que vem, dia 6, às 9 horas da manhã. Que Deus acompanhe a todos vocês, que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Tchau, tchau. Vão em paz.